Cumprimento a igreja com a graça e a paz, amém? É um prazer estar aqui, eu acho que é pela terceira vez, se a minha memória não está me enganando. Alguns rostinhos aqui eu já conheço. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 12. Fiquei feliz que vocês já estão lendo Gênesis, porque a palavra de hoje é em Gênesis também. Eu quero ler com você Gênesis 12, do verso de número 1 até o verso de número 9. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. A gente está no dia 12 de janeiro de 2020. E é legal porque esse ano está se cumprindo algumas coisas, né? Eu não sei quantos lembram do desenho dos Jacksons. Lembram dos Jacksons? Os Jacksons viviam no ano de 2020, com os carros voadores, com aquela máquina que eles apertavam e saía qualquer comida que eles queriam. Os Jacksons viviam em 2020. As piadas, uns anos atrás, é que a gente estava rindo até 2020. Lembra disso? Parecia algo engraçado, a gente falava assim: nossa, eu estou rindo até 2020. Irmãos, 2020 chegou. Parece que foi ontem que a gente ouviu assim: de 2000 chegará e de 2000 não passará. Né? As crianças não, os adolescentes não, mas a gente que tem um pouquinho mais de idade, a gente se lembra da virada do milênio. Eu ainda era bem novinho, estava lá com 7 anos, mas eu me lembro que tinha todas essas falas que não ia passar de 2000, que era um novo milênio. E agora a gente está no ano de 2020, no segundo culto do ano, e glória a Deus por isso. E aí eu queria conversar um pouquinho com você sobre, a palavra de hoje tem esse tema: avance para o seu destino. Eu queria fazer algumas reflexões com você a partir da vida de Abrão. E eu não sei como é que você encara a virada de ano ou o ano novo. Tem gente que faz muito misticismo, né? Tem gente que quer comer determinado alimento porque dá sorte. Tem gente que se diz cristão, mas vai lá e pula não sei quantas ondinhas. E tem outros também que acham que não é nada demais, que não deve ser celebrado, que o dia 1º de janeiro de 2020 não tem nada de diferente do dia 31 de dezembro de 2019. Eu gosto de pensar que é uma oportunidade para a gente fazer algumas reflexões. E apesar de não mudar essencialmente nada de um dia para o outro, é um ciclo novo que começa. Então tudo recomeça. A escola dos seus filhos recomeça, alguns aproveitam esse período do verão para tirar férias. Então é um período interessante para a gente refletir. Como é que foi o nosso ano de 2019 e também planejar e avaliar o que a gente quer para o ano de 2020. Né? Tem uma frase que diz que é impossível ter sempre as mesmas atitudes e esperar resultados diferentes. Então a gente pode avaliar o ano 2019, ver o que foi bom e manter, e ver o que foi ruim e mudar e tentar fazer diferente. A gente começa o ano dizendo que a gente vai entrar na academia, que a gente vai fazer dieta. Eu já parei até de falar, né? Porque a gente acaba falando e acaba não cumprindo. Então eu estou preferindo não prometer muita coisa não. Mas eu não sei você, eu gosto de fazer alguns objetivos, algumas metas, e claro, eu acho que tanto eu como você temos como objetivo, num ano novo, avançar. E é interessante porque a gente
pega um texto aqui de Gênesis 12, aonde Deus chama um homem para avançar, para mudar de lugar. E é interessante porque ele chama esse homem na idade onde eu e você estaríamos pensando em aposentadoria. Você reparou quantos anos Abrão tinha? Verso 4 diz que Abrão tinha 75 anos. Eu não sei você, mas eu penso 75 anos, eu vou estar lá jubilado, quietinho, num sítiozinho bem tranquilo, não vou estar pensando em fazer muita coisa não. Mas Deus chama Abrão com 75 anos, aqui ele chama Abrão de Harã para Canaã, mas ele já tinha saído de Ur dos Caldeus, que era na Mesopotâmia, onde ele tinha as suas posses, onde ele tinha os seus bens. E é interessante porque quando Abrão já tinha uma vida estabelecida, Abrão tinha bens, Abrão tinha terras, Abrão já tinha aquela estabilidade que a gente procura, Deus vira para ele, Deus se dirige a ele, diz o verso 1, então o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra e do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Com 75 anos de idade, Deus convida esse homem para avançar. Abrão, ainda tenho coisa para ver na sua vida, Abrão, eu vou te tirar do lugar onde você está. Abrão não sabia disso, mas a viagem que Deus tinha proposto para ele, de Ur dos Caldeus até Canaã, ia somar quase 1.650 quilômetros, segundo os historiadores dizem hoje, baseado no caminho que ele fez lá pelo Crescente Fértil. Ele passa pelo rio Tigre, Eufrates, pela região que era mais fácil passar porque tinha os rios lá, então tinha água, tinha plantação, tinha comida. Mas quando Deus chama Abrão, percebe que ele não diz para Abrão até onde Abrão tinha que ir, ou o lugar onde ele deveria ir. É interessante porque quando Deus nos convida para avançar e para crescer, muitas vezes ele faz como ele fez aqui com Abrão. Ele dá uma direção, mas essa direção sempre vai requerer da gente uma palavrinha pequena, mas importante: fé. Abrão teve que abrir mão de todo um conforto, de toda uma vida estabelecida, para uma palavra que só diz, olha, sai da sua terra e no meio da sua parentela e vai para o lugar onde eu te mostrarei. Deus não fez nenhuma promessa humana no sentido, olha, eu vou te dar uma terra muito melhor que a que você tem, eu vou te enriquecer muitas vezes mais. Não, ele fala com Abrão e convida Abrão a sair e começa a fazer promessas para Abrão. É interessante porque Deus pega um homem de 75 anos, casado com Sarai, uma mulher estéril, e dá a ele uma promessa, olha, sai da sua terra, sai do meio de onde você está, porque eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou fazer você um grande povo. Só que ele fala isso para um homem de idade avançada, que era casado com uma mulher estéril. Olha a promessa, eu farei de você um grande povo. Como é que ele vai ser um grande povo, se ele não consegue nem ter filhos ainda? Percebe quando Deus faz um convite para nós, ele depende muito de fé? Essa história toda que a gente vai trabalhar um pouco essa noite, ela tem algumas coisas interessantes que vale a pena a gente pensar. Ela está ao redor de um homem velho, Abrão tinha 75 anos. Uma mulher estéril, Sarai, ela era estéril. E se você gostar de genealogia, você vai ver que muitas mulheres na genealogia até chegar a Jesus tinham o mesmo problema de Sarai, eram estéreis. Deus faz da estéril mãe de filhos, assim como ele fez com Ana e tantas outras mulheres. Então, um homem velho, uma mulher estéril, uma família de nômades. Por quê? Porque agora eles não tinham terra mais. Deus fala para eles, olha, saiam aí da terra de vocês, saiam do meio da parentela de vocês e vão para onde, Senhor? Não, vocês vão para onde eu mostrar. Vocês vão para a terra aonde eu mostrarei para vocês. Ou seja, eles que tinham terra, eles que tinham lugar, agora eles se tornaram uma família de nômades. E Deus dá a essa família uma ordem e uma promessa. A ordem é, saia e vá. E a promessa, eu farei de vocês um grande povo. Eu vou abençoar vocês. Vocês serão uma bênção. Quem abençoar vocês, serão abençoados. Quem amaldiçoar vocês, será amaldiçoado. E por meio de vocês, todos os povos da terra serão
abençoados. É interessante porque Deus chama um homem que chamava Abrão, que o significado é pai, e mais para frente, ainda sem filho, Deus vai mudar o nome desse homem para Abraão, que significa pai de multidões. Você fica imaginando as pessoas que conheciam Abrão e depois conheceram Abraão, o que pensavam do nome, né? Era muito característico do Antigo Testamento, os nomes terem a ver com a característica. Por exemplo, Esaú dá a ideia de alguém que é muito peludo, entre outros nomes que vão remeter à característica da pessoa. E aí a gente vê Abrão, pai. Pai de quem? De ninguém, não tenho filho, tenho 75 anos e não sou pai de ninguém, mas meu nome significa pai. E a sua mulher, Abrão? Minha mulher é estéril. Depois ele ainda vai mudar o nome e vai melhorar. Não, você não é só pai mais não, você é pai de multidões, você é pai de muitas nações. Avançar para o nosso destino é caminhar pela fé, e eu creio que você, como eu, nesse ano, quer avançar para aquilo que Deus tem preparado para você, para o propósito que Deus tem, para o chamado que Ele tem, para servir a Deus e servir as pessoas. Avançar para o nosso destino é crer que Deus faz da estéril mãe de uma grande nação. Você crê nisso? Eu creio nisso. É crer que Deus faz de um homem velho, pai de multidões, e de uma família sem terras, uma grande nação. É sobre isso que fala o texto que nós lemos. Avançar para o nosso destino implica em crer naquilo que ainda não se vê. E muitas vezes crer naquilo que não vai se cumprir nem na nossa vida ainda, porque muitas das promessas que Deus fez a Abraão, e a gente vai falar disso daqui a pouco, não se cumpriram exatamente na vida dele não, foram se cumprir bem mais na frente. Quem vê futuro para um velho, para uma mulher estéril e para uma família de nômades? Deus vê um futuro para todos aqueles que Ele tem um plano. Eu gosto muito de pensar que a gente tem que encarar esse ano com fé. Fé em quê? Fé em Deus, fé que Deus há de cumprir cada uma das suas promessas, e fé que Deus vai nos dar a condição de viver tudo aquilo que Ele tem planejado para nós. Ele vai nos capacitar para cumprir todos os propósitos que Ele mesmo estabeleceu para nós. Para viver os planos de Deus, nós precisamos avançar para o nosso destino. E é isso que a história de Abrão vai nos ensinar essa noite. Eu quero dividir algumas lições com você. Primeiro, o que é preciso para avançar para o nosso destino? Primeira coisa, sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Sabe o que definiu, em primeira instância, em primeiro lugar, a história, o desfecho que você já conhece sobre Abraão? Ele teve sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Olha como começa o texto. Então o Senhor disse a Abrão. Deus se dirigiu a Abrão, e hoje Ele fala comigo e por você. De que maneira? Através da palavra de Deus. Toda vez que a palavra é aberta e lida, toda vez que a palavra é aberta e pregada, toda vez que você medita na palavra, Deus fala com você. O problema é, a questão é que nós precisamos ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus e diferenciá-la da nossa própria voz, dos nossos próprios pensamentos, como o pastor Denner falou, das nossas próprias inquietações e dos ruídos que o mundo vem colocando para a gente. Por que hoje é tão difícil pensar em viver um chamado em Deus, um propósito em Deus? Porque muitas vezes as vozes que estão falando mais alto no nosso ouvido são os valores desse mundo, são os valores da ansiedade, são os valores aonde o que norteia a nossa vida é aquilo que dá mais dinheiro, aquilo que traz mais sucesso, aquilo que traz mais reconhecimento. E Deus quer sim fazer de nós homens e mulheres prósperos, mas você só vai ser próspero se você estiver vivendo o propósito que Deus tem para você. Sabe por quê? Tem gente que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. E destrói a vida por conta do dinheiro, não porque o dinheiro é ruim, mas porque o dinheiro passa a ser um ídolo, um Deus para essa pessoa. Paulo, quando fala a Timóteo, ele fala a respeito disso, ele diz, olha, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então o dinheiro é um problema? Depende. Se você amar o dinheiro, ele se torna um problema, sim. Agora, qual é a voz que tem guiado a nossa vida? Será que nós temos sido sensíveis à voz de Deus e a voz do Senhor, ela tem guiado a nossa vida? Como é que eu posso saber
se a voz de Deus tem direcionado a minha vida? Tem uma maneira simples. É só eu parar para analisar se eu tenho sido guiado pelos valores desse mundo ou pelos valores do reino de Deus. Eu sou guiado por ganhar dinheiro ou satisfazer os meus prazeres, ou eu sou guiado por fazer a vontade de Deus? Eu tenho falado isso lá na igreja, e quando eu falo tem gente que me olha assim, né? Meio torto, tem gente que franze a testa. Mas eu tenho falado até para os pais, dizendo que às vezes os pais, quando vão orientar os filhos, eles acabam implantando uma mentalidade que não é bíblica. Porque eles vão ensinar muitas vezes os filhos a procurar a profissão e a carreira que dá mais dinheiro. E tem algum problema em ganhar dinheiro? Não, não tem problema. Agora, cadê o ensino de que ele tem que buscar em oração, em direção de Deus, não a carreira que dá mais dinheiro, mas o lugar onde Deus quer usar a vida dele? E eu não estou dizendo isso só que todo mundo vai ter que ser pastor, ou todo mundo vai ter que servir em ministério em tempo integral na igreja, não. Mas eu creio que Deus usa médicos, advogados, professores e todas as profissões para o louvor da glória dele. Paulo fala disso, né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Agora, o desafio não é ensinar, você tem que ir para o que dá mais dinheiro, você tem que ir para aquilo que tem mais campo de trabalho, não. Você tem que estar no lugar aonde Deus quer que você esteja. E parece que falar disso ficou meio antiquado, mas isso é valor do reino de Deus, sabe por quê? Porque Jesus vai dizer que quem anda preocupado com aquilo que há de comer ou de beber são os gentios, mas nós que conhecemos a Deus, nós cremos que o Senhor veste os lírios do campo, que o Senhor alimenta as aves do céu que não estão plantando. Então nós cremos que quando nós estamos no lugar onde Deus quer que nós estejamos, Deus há de suprir cada uma das nossas necessidades. Esse é um desafio para o nosso tempo. Se eu creio que Deus é meu pastor, eu tenho que crer que aquilo que eu não tenho é porque eu não preciso. Isso é prosperidade. É crer que Deus está cuidando de mim. É crer que tudo aquilo que eu preciso, Deus há de me dar. Agora, muitas vezes o lugar aonde Deus quer que eu esteja, não é o lugar onde eu quero estar. Eu dou aula no seminário, uma das matérias que eu dou é História dos Avivamentos. E quando eu vou falar dos moráveis, por exemplo, eu falo assim, meu Deus, eu queria ter 10% da fé deles. Porque os moráveis, eles tinham um desejo tão grande por fazer missões, que a história de alguns conta que eles se vendiam como escravos. Eles largavam as suas profissões, eles largavam o seu trabalho e se vendiam como escravos para quê? Para poder levar Jesus para os escravos. E por que isso parece tão distante do nosso tempo hoje? Porque muitas vezes o que tem norteado o nosso pensamento não é a voz de Deus, é o nosso bolso, é o lugar onde a gente prefere estar. Agora, não tem como a gente viver o destino que Deus tem para nós se a voz de Deus não estiver nos guiando. Nós precisamos ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra e tomar cuidado com as interferências desse mundo. Ouvir a voz de Deus implica em ser confrontado, ensinado, exortado, pastoreado para viver a vontade de Deus. E muitas vezes vai implicar, como implicou na vida de Abrão, aparentemente perder alguma coisa. De repente você tinha o sonho de viver a profissão X, que tinha muito conforto, que tinha muito dinheiro, que tinha muita facilidade, só que Deus direcionou você para um outro caminho, que aparentemente é mais difícil, é mais sofrido. Mas se você sabe que ali é o lugar onde Deus quer que você esteja, tenha paz. Porque não existe outra alegria para nós que servimos a Deus, que não seja fazer a vontade de Deus. Isso tem que nos guiar. E nós precisamos ser sensíveis àquilo que Deus nos fala. E também nisso, em ser sensível, selecionar também quem vai nos acompanhar rumo a esse propósito. Sabe um erro que Abrão comete aqui? Ele leva Ló. Deus fala para ele assim, olha, sai da tua terra, do meio de seus parentes, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. O que ele faz? Leva Ló. E muitas vezes a gente quer caminhar na direção de Deus, a gente quer ouvir a voz de Deus, só que aí a gente faz algumas concessões, e isso prejudica a gente no futuro. Por conta disso, Abraão vai ter que entrar em guerra, por conta de Ló. E é interessante porque, olha como o verso 4 fala, né? Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor. Ele partiu, mas ele fez uma coisa a mais, o E aqui da ideia de adição. Além de partir como o Senhor ordenara,
e Ló foi com ele. Cuidado com quem tem acompanhado a sua trajetória. Segunda lição para a gente avançar para o nosso destino: nós precisamos ter obediência a Deus para dar o primeiro passo. Muitas vezes vai acontecer conosco o que aconteceu com Abrão. Para dar o primeiro passo, a gente vai ter que dar o primeiro passo por fé. A gente vai ter que dar o primeiro passo no escuro. Você imagina, eu queria que você pensasse sobre isso. Um homem de 75 anos, com uma vida estabelecida, com uma terra, com posses, com escravos, com empregados. Ele ouve uma palavra de Deus: olha, sai daí, sai da tua terra, sai da sua parentela e vai para o lugar aonde eu te mostrarei. Imagina o como ele teve que ser obediente para dar esse primeiro passo. E para a nossa vida, muitas vezes, a gente precisa disso também. Tem um autor que eu gosto que ele diz que a gente não precisa ter fé para acabar, a gente tem que ter fé para começar. Porque o desafio é esse. O desafio é quando a gente está num lugar estabelecido e Deus fala: olha, sai daí, muda de vida, troca isso que você está fazendo, não seja mais assim, age de maneira diferente. E aí a gente tem que dar o primeiro passo. A obediência para o primeiro passo é muito desafiador, mas sabe o que é importante pensar? Sabe o que todas as viagens têm em comum? As grandes ou as pequenas, todas elas começam no primeiro passo. Muitas vezes a gente não tem vivido o destino que Deus tem para nós, porque está nos faltando obediência para dar o primeiro passo. E é interessante porque, às vezes, a gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer, a gente só não começou a obedecer ainda. Às vezes eu recebo pessoas em gabinete que elas vêm me perguntar coisas que elas já sabem exatamente qual é a resposta. Elas já sabem exatamente o que tem que fazer. E elas vêm, acho que talvez na expectativa: não, ele vai me falar algo diferente, ele vai... E eu falo: não, você sabe, é isso que você tem que fazer. Você tem que dar esse passo. Você tem que, talvez, largar essa amizade, você tem que sair desse relacionamento, você tem que procurar santificar nessa área. Não tem jeito. A Bíblia não apresenta soluções mágicas, né? Que a gente vai abrir aqui, vai ter uma solução mágica, maravilhosa. Não. O princípio que deve nortear a nossa vida, se a gente quer ver o destino de Deus, é a obediência. Para viver o que Deus tinha, o seu destino, Abrão teve que obedecer a Deus. E a obediência, muitas vezes, ela implica em renúncia, seja de bens, de conforto e até mesmo de pecados. Porque para obedecer, a gente vai ter que abrir mão de tudo aquilo que nos torna desobediente. A gente vai ter que abrir mão do pecado, a gente vai ter que abrir mão de coisas muitas vezes. O caso de Abrão foi isso. Ele teve que abrir mão da terra dele, ele teve que abrir mão da terra dos seus pais, ele teve que abrir mão daquilo que ele já tinha construído. E aí eu queria convidar você a pensar: o que você precisa renunciar para você obedecer a Deus? O que Deus tem falado com você? Olha, eu preciso que você abra mão disso. Eu preciso que você deixe isso para você caminhar na direção que eu tenho para você. Uma pergunta, pastor Dene, que eu recebo muitas vezes é: então quer dizer que eu tenho que fazer igual a igreja primitiva, eu tenho que entregar tudo, eu não posso ter os meus bens, eu não posso ter meu conforto, eu tenho que viver como um miserável. Não, o Evangelho não ensina isso. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dispor tudo que eu tenho, tudo que eu sou, nas mãos do Senhor. Nada pode ser um ídolo para mim. Se Deus pedir para eu abrir mão, eu vou abrir. Não é que eu tenho que vender e dar tudo para os pobres. Mas e se Deus me pedir? Será que eu estou disposto? A gente vai ver que mais na frente, Deus faz para mim um dos pedidos mais desafiadores que eu leio na Bíblia. Para Abraão. Abraão recebe o filho da promessa. Aí Deus fala assim: tá bom, pega o seu filho e sacrifica. E é interessante porque o autor aos Hebreus, quando vai falar de Abraão, ele vai dar a ideia de que Abraão cria que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho das cinzas. Quando vai se falar de Abraão no Novo Testamento, vai se dizer que Abraão era alguém que cria contra a esperança, estava tudo contrário. Mas ele cria que Deus era poderoso para cumprir aquilo que ele havia prometido. E a gente tem que pensar, o que a gente tem que renunciar? A ordem de Deus aqui é: saia e vá. E Deus muitas vezes também nos dá ordem, nos dá direções. E a gente precisa ter obediência para dar o primeiro passo. Grava isso que eu falei: muitas vezes você vai dar o primeiro passo sem certeza de nada.
Eu lembro quando Deus me deu a graça de começar o seminário, e Deus me abençoou porque eu fiz uma prova para a bolsa, para 2 bolsas e fiquei em 3º lugar, e aí os 2 primeiros desistiram de uma bolsa que ninguém desiste, porque quem faz prova para teologia quer teologia, é uma área muito específica. E quando eu falei para minha família, olha, eu vou trancar outra faculdade, eu estava no primeiro período de psicologia, eu falei, eu vou trancar outra faculdade e vou fazer teologia. E aí, eu que vim de uma família que não é de berço protestante, todo mundo olhou para mim e falou, você está maluco, não vai fazer isso. Você vai deixar de ter uma profissão, você vai passar fome, você vai passar dificuldade. Aí pintaram todo um quadro. E eu falei para eles, olha, eu orei e eu sei que essa é a vontade de Deus para mim. E eu vou fazer. E glória a Deus porque eu fiz, porque era a vontade do Senhor. Eu tive que renunciar. Muita gente olhou e falou, nossa, mas ele está fazendo uma loucura. Sim, muitas vezes, obedecer a Deus para as pessoas que não entendem aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, vai parecer loucura. Você imagina o que o pessoal da terra de Abrão achou dele? Com 75 anos, falando, estou indo embora. Para onde você vai, Abrão? Não sei. Meu Deus me chamou e eu vou para algum lugar. Alguns devem pensar assim, esse velho está ficando maluco. Ele não está batendo bem na cabeça. Como é que ele vai largar tudo aqui e vai seguir? Muitas vezes, para viver o nosso destino em Deus, nós vamos precisar renunciar aos tempos de entretenimento, por exemplo, e dedicá-los à leitura bíblica, à oração, ao jejum e ao serviço do reino de Deus. Uma das armas que o diabo tem usado no nosso tempo é nos seduzir com um entretenimento. A gente já vive uma vida muito ocupada. E aí no tempo que a gente tem, entre aspas, onde a gente tem um tempo livre, o diabo vem com o entretenimento. E aí é o celular, aí é a série da Netflix. E aí quando a gente passa por uma situação, a gente fala assim, nossa, mas eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tido tempo para ler a Bíblia. E eu brinco com os meus adolescentes lá na igreja, né? Você não tem tempo para orar? Imagina se no último dia Deus colocar num telão assim, quanto tempo você ficou no WhatsApp, no Free Fire, no Call of Duty, no Fortnite, no Xbox, no Play 4, no Play 5. Aí você vai falar assim, Senhor, eu não tive tempo para orar. E Deus coloca num telão assim. Ainda bem que o nosso Deus é graça e misericórdia. Quanto tempo você passou na Netflix? Ah, mas eu não tive tempo de orar. Quanto tempo? Aí, imagina se Deus colocasse num telão. Né? E não é só adolescente, não. Nós adultos, muitas vezes, nos deixamos também seduzir pelo entretenimento e abrimos mão da nossa vida devocional. Terceiro princípio, para a gente avançar no nosso destino em Deus, nós precisamos de disponibilidade e fé nas promessas. Entenda uma coisa, se Deus está chamando você para ir, você vai precisar se mover do lugar aonde você está. Quando Deus quer nos levar para o centro da vontade dEle, a primeira coisa que Ele faz é nos tirar da nossa zona de conforto. Já percebeu que quando você decide fazer um propósito de Deus, com Deus, é extremamente difícil? O pastor Dani falou da leitura anual da Bíblia, um ótimo propósito para o seu ano 2020. Já percebeu quando você firma um propósito, eu vou ler a Bíblia toda este ano, e você separa um horário, já percebeu que aparecem 1000 coisas para você fazer no horário que você separou? 1000 coisas para te atrapalhar? Toda vez que você decide viver um propósito em Deus, Deus ele vai tirar da sua zona de conforto. E o diabo ele vai fazer tudo o que ele puder para atrapalhar você. Por isso que você precisa ter disponibilidade e fé. Fé em quê? Fé que o nosso Deus é galardoador daqueles que o buscam. Que vale a pena buscar a Deus. Que a presença dEle vai nos sustentar. Que a presença dEle vai nos surpreender. Eu preciso colocar a minha vida à disposição de Deus. E estar disposto a renunciar pequenas coisas por coisas maiores. Eu preciso crer que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Percebe que Deus tira Abrão da sua terra, onde ele tinha muitas coisas, e promete a ele a única coisa que ele não podia conseguir sozinho? Percebe isso? Abrão tinha bens, Abrão tinha riqueza, Abrão tinha terra. Qual era a única coisa que ele não tinha? Um herdeiro. Ele não tinha descendência. Ele ia morrer e os seus bens iam ficar, sua terra ia passar. Então Deus faz uma promessa para ele. E Deus promete para ele a única coisa que ele não tinha condição de conseguir. O quê? Uma descendência. E para nós,
Muitas vezes é assim também, a gente tem que renunciar a algumas pequenas coisas para viver aquilo que Deus tem prometido para nós. Entenda algo em Deus essa noite, que eu queria que você gravasse no seu coração. O valor da promessa é sempre muito maior que o preço da renúncia. Abraão, ele foi entendendo isso no caminho. Ele teve sim que abrir mão de coisas que tinham muito preço, que eram muito caras, mas Deus deu a ele uma promessa de um valor incomparável. Deus fez dele um idoso, casado com uma idosa estéril, pai de multidões. E através da vida dele foram benditas todas as nações da terra. Olha que coisa maravilhosa. O que Deus nos promete é sempre muito maior do que aquilo que a gente precisa renunciar. Isso é ter disponibilidade e fé nas promessas, é crer que aquilo que Deus me prometeu é muito maior. Ah, pastor Lucas, mas eu não sou salvo pelo que eu faço. Amém, glória a Deus por isso. Nós não somos salvos pelo que a gente faz, mas a gente é salvo para produzir. Ele não nos chamou pelas boas obras, mas Ele nos chamou para as boas obras. Ele quer uma vida produtiva. Não é? Aqui é a Igreja Batista Videira, aquele que está ligado na videira frutifica. É a promessa de Deus para nós. Se eu vivo uma vida improdutiva, é bem provável que eu não esteja vivendo o destino de Deus para mim. E vida produtiva não tem a ver, volto a dizer, com aquilo que o mundo considera sucesso, riqueza e realização. Vida produtiva tem a ver com a paz que Deus me dá, de que eu estou fazendo a vontade dEle. E entenda, tudo que Ele te pedir para fazer, Ele vai te dar condição de fazer. Para viver o destino de Deus, nós precisamos renunciar, inclusive, aos pecados com os quais nós já nos acostumamos. Sabe o que nos atrapalha a avançar? A gente tem muitos pecados na nossa vida que nós já nos acostumamos com eles. Eu falava disso hoje num discipulado com um adolescente. É aquele pecado que eu estou na minha casa, eu sou adolescente, e eu me acostumei que é mais fácil eu mentir para minha mãe do que levar o castigo que eu tenho que levar. Então, toda vez que eu apronto alguma coisa, ou que eu tiro uma nota ruim, eu escondo. Só que não resolve nada, porque uma hora ela vai descobrir. E aí vai ser pior, porque aí o castigo vem dobrado. Aí você fala, então é só a gente nova que passa por isso? Não. Muitas vezes eu estou acostumado a mentir no meu trabalho. Muitas vezes eu estou acostumado a sonegar imposto. Muitas vezes eu estou acostumado a dar um jeitinho. Muitas vezes eu estou acostumado a tratar algumas pessoas mal. E aí eu vou vivendo esses pecados que para mim já nem me incomodam mais. Mas se eu tenho o Espírito Santo de Deus, o pecado precisa me incomodar. Porque é sinal de que eu tenho vida com Deus. E eu preciso renunciar a essas pequenas coisas. Muitas vezes a gente vê os grandes pecados, adultério, fornicação, mas e os pecados pequenininhos, que na nossa visão são pequenos, e que a gente se acostuma com eles? Muitas vezes o que está impedindo a gente de romper, é que a gente está preso a algumas coisas que Deus não quer na nossa vida. Ter fé e disponibilidade em Deus, é também estar disposto a renunciar a algumas coisas, e entender que o Deus que faz, é o Deus que mantém as promessas. Sabe quando Abrão errou mais? Quando ele tentou dar uma ajudinha para Deus. Não vou ter tempo hoje para isso, mas se você ler da chegada de Abrão no Egito, você vai ver que, fora já ter errado em levar Ló, ele vai chegar no Egito e vai errar de novo. Por quê? Ele fica morrendo de medo. Ele chega no Egito, ele tinha uma mulher muito bonita, e ele tinha medo do quê? Eu vou chegar lá, eles vão ver essa mulher bonita que eu tenho, e vão querer me matar para ficar com ela. Então ele conta uma mentira. Não, vamos falar que você é minha irmã. Você não é minha esposa. Pastor Lucas, mas era uma meia-verdade. Era, porque Sarai era meia-irmã dele. Agora, para Deus, uma meia-verdade é uma mentira completa. Entenda isso. A gente não pode dar o jeitinho brasileiro, como a gente costuma falar. Então, cuidado. O Deus que faz é o Deus que mantém promessa. Deus não precisa da nossa ajuda para cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele precisa da nossa fé, da nossa disponibilidade e da nossa obediência. Quarta e última lição, para a gente poder avançar para o nosso destino. Nós precisamos de visão para fazer da nossa vida uma oferta a Deus. Isso Abrão nos ensina. Não existe vida verdadeira que não esteja ligada ao propósito de Deus. Todo lugar que Deus coloca você
é seu propósito e é um lugar que precisa do seu Deus. O lugar onde você trabalha, o lugar onde você estuda, o lugar onde você congrega, o lugar onde você mora, é um lugar onde Deus precisa e quer usar a sua vida. O propósito no destino de Abrão não era apenas para ele, mas para que através dele fossem benditas todas as famílias da terra. Pastor Lucas, como é que isso aconteceu? Vou resumir para você. Da descendência de Abraão, veio Davi. Da descendência de Davi veio Jesus. A promessa que foi feita aqui a Abraão se cumpriu na sua plenitude lá em Jesus, porque através de Jesus foram benditas todas as famílias da terra. Mas Abraão, ele entendeu isso, ele entendeu que o propósito que Deus tinha para ele não era só um propósito que ia durar enquanto a sua vida existisse, mas que Deus havia prometido a ele um legado. A obra de Abraão não acabou com a sua vida, mas ela continua até hoje. Por quê? Porque o seu exemplo nos inspira, nos ensina até hoje. A Bíblia não escondeu os seus erros, mas ela também nos mostra com muita clareza que ele tem algo que é desafiador para nos ensinar. Abraão é um homem de fé, e nós precisamos ser homens e mulheres de fé, e entender que aquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida, não é só para nos beneficiar, mas é um propósito de abençoar outras vidas que estão ao nosso redor. O propósito que Deus tem para nós nunca é um propósito egoísta. Tudo que Deus dá a mim e a você é para servir outra pessoa. Para servir a nossa família, sim, mas para servir também outras pessoas. Não existe destino de Deus que não envolva uma vida que o sirva inteiramente. Através de Abraão veio Davi, através de Davi veio Jesus, nome pelo qual hoje nós temos salvação. Olha que bênção, olha como que essa promessa ela se cumpriu. Abraão não viu essa promessa se cumprindo, mas ele creu. Se você ler a galeria dos heróis da fé, lá no final vai falar disso, né? Que muitos não viram a promessa se cumprir, mas eles receberam um galardão ainda maior no céu. E eu tenho que pensar, todo aquele que Deus chama, produz. E eu queria que você pensasse nisso para 2020. O chamado, o propósito que Deus tem para a sua vida, ele é produtivo. Não existe essa ideia que às vezes a gente tem, que a gente está salvo e a gente foi alcançado pela graça e agora acabou. É isso mesmo que Deus tem para a gente. Não, Deus quer nos usar para alcançar outras vidas. Deus quer nos usar para abençoar outras famílias. Deus quer nos usar, como a Bíblia nos direciona, como sal dessa terra e luz desse mundo. E eu preciso pensar, o que eu tenho produzido para o reino de Deus? Quantas pessoas têm se aproximado de Deus através da minha vida? A quem que eu tenho servido? A Deus ou a mim mesmo? Fala, pastor, mas como é que eu posso servir as pessoas? Você quer uma dica minha? Como que você pode servir? Eu gosto de pensar que todas as vezes que Deus nos mostra uma necessidade, é porque Ele quer nos usar para suprir essa necessidade. Então, quando você perceber alguém perto de você passando dificuldade, é porque Deus vai te dar a condição de abençoar aquela pessoa. Quando você vê alguém no seu trabalho que está enfraquecendo na fé, é porque Deus quer usar você como um canal de esperança para aquela pessoa. É tempo da gente parar de ser reclamador ou apontador de problemas e se propor em Deus ser instrumento para a resolução dos problemas. Porque sim, Deus pode agir através do nada, mas geralmente a história nos mostra que Ele se manifesta na terra através da vida de homens e de mulheres de Deus, assim como eu e assim como você. Você pode ficar de pé? Eu gostaria de orar com você. E eu gostaria que nesse tempo final você pensasse nisso que a gente conversou. Pensasse que o seu destino é o lugar aonde Deus quer te usar para a glória dEle. Não o lugar da autossatisfação ou da realização pessoal. Eu queria que você pensasse que não existe destino de Deus que seja improdutivo. O destino que Deus tem para nós é produtivo. Eu queria que você saísse daqui pensando na igreja não só como um hospital, como a gente gosta de falar, mas que você pensasse como algo a mais. Sabe por quê? Quando a gente pensa na igreja como um hospital, a gente pensa no lugar que a gente só vai quando está doente, fica ali até melhorar e não produz nada. Mas eu tenho pensado nesse tempo que a igreja está muito mais para um aeroporto do que para um hospital.
Fala, pastor, mas você está inovando. Estou inovando. Para mim, a igreja tem mais a ver com o aeroporto. Sabe por quê? Porque é um lugar onde você é consertado, onde você é ensinado, onde você é abastecido e você é enviado para cumprir um propósito. Não pode acabar aqui. Esse culto está sendo uma bênção, mas você precisa sair daqui hoje e quando você chegar na sua casa, amanhã quando você chegar no seu trabalho, você precisa ser uma bênção lá. Não adianta você sair daqui cheio de bênção e guardar essa bênção para você, não. Deus quer usar você para alcançar outras vidas, Ele quer usar você para abençoar outras pessoas. Para isso você precisa ser sensível à voz de Deus, você precisa ser obediente, você precisa ter fé, e você precisa ter essa visão de que Deus quer usar a sua vida como uma oferta para a glória dEle. Eu não sei você, mas em 2020 eu escolhi avançar. Não avançar para o que eu quero, mas eu quero avançar para o destino que Deus tem para mim, para o propósito que Deus tem para mim e para uma vida que agrada mais a Deus. Eu queria orar agora, eu queria que você apresentasse a sua vida debaixo desse propósito. Senhor, eu quero em 2020 viver mais próximo da Tua vontade, mais próximo do Teu propósito. Eu quero dar um passo a mais rumo ao destino, ao propósito, ao plano, ao objetivo que o Senhor tem para mim. Senhor, eu não quero mais ficar parado, eu não quero mais ficar estagnado, eu quero dar um passo como Abraão deu, em direção às promessas que o Senhor tem para mim. Pai, nós glorificamos o Teu nome essa noite, Senhor. Nós Te exaltamos, nós Te engrandecemos, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é um Deus que nos ama e por nos amar o Senhor nos chamou e nos libertou da escravidão do pecado. Mas o Senhor não apenas nos libertou da escravidão do pecado, o Senhor também nos comissionou, o Senhor também nos deu uma missão, o Senhor também nos deu um propósito, e esse propósito que através da nossa vida, outras vidas sejam abençoadas, sejam alcançadas, sejam encontradas pela Tua graça, Pai. Nós queremos ser como Abraão, Deus, nós queremos ouvir a Tua voz e obedecer, nós queremos dar o primeiro passo, nós queremos ter fé nas promessas, e nós queremos entender, ó Deus, que a bênção do Senhor não pode ficar retida sobre a nossa vida, mas o Senhor quer usar a nossa vida para abençoar outras vidas, outras famílias. O Senhor quer usar, Deus, essa igreja para abençoar esse bairro do Aterrado, a cidade de Volta Redonda, Senhor. Ó Deus, onde cada uma das famílias aqui está plantada, mora, o Senhor quer usar essas famílias para abençoar esse bairro, para abençoar esses vizinhos, para abençoar os trabalhos dos Teus filhos, ó Deus. Então, Pai, nos desperta, ó Deus, para essa realidade, que nós precisamos em 2020 avançar, ó Deus, para o destino, para o propósito que o Senhor tem para nós. Senhor, para a nossa natureza humana é muito difícil abrir mão, renunciar, deixar as coisas de lado, mas que o Senhor nos dê, Senhor, essa noite, uma fé parecida com a do Teu filho Abraão, Senhor, que apesar de ter errado, nos deu exemplo, Senhor, de que vale a pena crer em cada uma das Tuas promessas. Senhor, Abraão creu e porque creu, foi justificado pela fé, Senhor. Ele foi pai de multidões, a promessa se cumpriu, Senhor. O Senhor fez da mulher dele estéril, mãe de muitas nações, dele, pai de multidões, Pai, maior do que as estrelas do céu, ou do que a areia do mar. O Senhor fez dele uma grande descendência, a sua promessa se cumpriu, e nós assim cremos também, que o Senhor há de cumprir na nossa vida cada uma das suas promessas, e que por mais que andemos como Abraão andou, para o rumo à sua vontade em meio a desertos, Deus, nós cremos que a mão do Senhor, que foi com José, que foi com Abraão, vai ser conosco, e o Senhor há de cooperar conosco, nos dando tudo aquilo que é necessário. Pai, nos leva a viver um ano extraordinário em Ti, ano em que as promessas vão se cumprir, através da nossa obediência e da nossa fé. Opera, ó Deus, em nós e através de nós, é a nossa oração essa noite, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus.